João, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 4. Aqui fala do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Amém? E no versículo 4 diz assim, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho. Jesus também cansa, amém? Amém? A sua natureza humana, então Jesus também cansava. Por isso que Mateus 11, 28, ele diz assim, vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Então Jesus, ele sentiu também o cansaço que nós sentimos. Então ele sabe. Cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo dele próprio, e os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens, não é teu marido. Isso dissesse com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu sou eu que falo contigo. Versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens, vinde e vede
Um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Você pode aplaudir a palavra de Deus? João capítulo 4, no versículo 4, a Bíblia vai dizer que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Aquele encontro, ele foi proposital. Aquele encontro, ele foi ocasionado pelo próprio Senhor Jesus. Jesus tinha um encontro com aquela mulher. Jesus sabia a hora que ela estava ali naquele poço para buscar água. Jesus, ele sabe o momento certo e a hora certa de vir ao nosso encontro. Não pense que, mesmo você num lugar distante, Jesus não possa chegar neste lugar. E na hora certa, quando você menos esperar, o mestre chegará até você. E Jesus então chega naquele poço, onde aquela mulher visitava todos os dias, para pegar água para beber. E a Bíblia diz que Jesus tinha ido com seus discípulos, os seus discípulos estavam, e Jesus senta um pouco ali na beira do poço para descansar. E Jesus também, talvez, o próprio Senhor Jesus, ele fez com que os discípulos não estivessem presentes, porque tem momentos que Deus quer falar com nós no particular, pessoalmente. E Jesus, talvez, fala assim: olha, meus filhos, vai lá buscar comida, eu estou com fome. E esses homens saem, e ali o ambiente, o cenário está preparado para que o Senhor pudesse se revelar a uma mulher samaritana. E o povo samaritano, eles tinham uma rixa, né? Talvez uma rivalidade com o povo judeu. Porque os samaritanos, este povo, mesmo que eles criam no mesmo Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mas os samaritanos, eles não creem no livro dos profetas, eles não creem no Antigo Testamento, eles só creem nos primeiros 5 livros, que é a Torá. E os samaritanos também, ele não acreditava na revelação da lei oral, que aconteceu no Monte Sinai para Moisés, até por não estar escrito na Torá. E a lei oral, ela se chama Talmud, é um livro que acabou sendo escrito para não se perder essa lei oral. Então eles não criam no Talmud. E eles também adoravam num monte chamado Monte Gerizim, que eles acreditavam que aquele monte foi o monte que aconteceu o sacrifício simbólico de Isaac, e não no Monte Moriá. Então eles tinham essa rivalidade, essa competição, e os samaritanos não se davam muito bem um com o outro, com os judeus. E quando Jesus chega, e essa mulher vem ao encontro, talvez calado, olhando de lado, e ela pegando a água no poço, no momento de pegar a água no poço,
Jesus fala para ela assim: olha, eu estou com sede, dá-me de beber. E ela assusta, dizendo: peraí, você é um judeu, você não pode falar comigo, você não pode dirigir a palavra para mim. E aí Jesus fala assim: se tu me conheceras, se tu conheceras o dom de Deus e aquele que te fala, você lhe pediria e ele te daria água da vida. E aí Jesus começa a se apresentar para aquela mulher. E aí essa mulher fala o seguinte: como assim? Como assim? Com que você vai tirar esta água? É tão fundo, é tão profundo. De que forma que você vai tirar esta água? E uma outra coisa, será que tu é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? Ali você percebe que Jesus falou: eu vou ter que usar um caldo mais grosso, vou trazer uma revelação maior. Jesus vira para ela e fala assim: mulher, vai lá na tua casa, chama o seu marido e vem aqui que eu quero bater um particular com vocês. Mas eu não tenho marido. Disseste bem que você não tem marido, porque você já teve 5 maridos. E o que você está casado hoje não é o seu marido. Ela falou: estou vendo que você é profeta. Você entrou aí em algo que só eu sei. É algo particular meu. Você mexeu na minha ferida. E aí ela respondeu: agora eu vejo que tu és o quê? Profeta. E aí quando você vê no versículo 20 ao versículo 24, Jesus agora começa a falar de adoração para aquela mulher. Aí começa uma discussão entre ela, mas é um monte tal que tem que adorar. Aí Jesus começa a falar de adoração. E o assunto vai tomando uma proporção. Ali no 22, ele vai falando que a salvação vem dos judeus. De tal forma que Jesus fala assim: olha, vai chegar um momento. E chegou esse momento. É agora que o Pai busca os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E em verdade. E no versículo 25, depois de Jesus conta aquele todo discurso, olha o que ela fala no versículo 25. Olha o que ela fala: ainda não compreendeu. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Aí Jesus falou: ô cabeça dura, eu vou ter que falar, vou ter que gritar. Aí no 26 ele fala assim: eu sou eu que falo contigo. Você pode aplaudir o Senhor? Você pode aplaudir o Senhor? Mais forte. E aí quando Jesus, Paulista, está ali naquele discurso que se revela, no momento da revelação chegam os discípulos trazendo o alimento para Jesus. Trazendo o alimento para Jesus. E ali a Bíblia vai dizer que aquela mulher pega o seu cântaro, deixa o seu cântaro ali e sai correndo para Sicar, para sua cidade. E quando ela chega lá na cidade, ela começa a anunciar o seguinte: olha, teve um homem que falou tudo que eu tenho feito. Ele revelou totalmente coisas que somente eu sei. Porque eu creio que aquela conversa prolongou, em outras situações Jesus foi revelando. E os discípulos ali preocupados com a fome de Jesus, né? E aí Jesus: o senhor não vai comer? Já trouxemos a comida. Ali no versículo 34 ele responde assim: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Essa é a minha comida. E essa mulher chega com os homens, com aqueles homens, da história que ela contou. E o texto vai dizer, no versículo 39,
vai dizer assim, olha, versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Versículo 40. Vamos até o 42. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Quando a mulher falou, já começou a despertar algo de errado. Pai, tudo que você falou aí, eu quero ir lá, já está testificando. E aí, quando Jesus libera a palavra, no versículo 42 diz assim, a esses homens foi dito para a mulher o seguinte: mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Oh glória! Mas eu quero chegar no ponto principal desta mensagem. No ponto principal desta mensagem. Você viu que Jesus tentou de várias maneiras se revelar a esta mulher. E no final, né, os homens creram, mas a Bíblia não diz se ela creu, mas que ela só disse, eu acho que ele é o Cristo. Mas o ponto principal dessa pregação, versículo 39, é o ponto principal, que diz assim, olha, e muitos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tem feito. Eles creram então por causa da revelação. Quando eu estava preparando esta palavra, Deus falou muito forte no meu coração. A incredulidade que nós vivemos hoje é muito maior do que os tempos antigos. Vocês concordam comigo? Ela é muito maior. E as pessoas só vão crer que Deus é verdadeiro, que Jesus é verdadeiro, que o Espírito Santo é verdadeiro. A maioria das pessoas só através de uma revelação. Só através de sinais. Só através de sinais. Por isso que lá em 2 Crônica, capítulo 20, versículo 20. Credes no Senhor, e será o quê? Estará o quê? Seguro. Credes nos seus profetas e prosperarão. 2 Crônica 20, 20, lá no final, na parte B do texto, olha lá, C, ó. E estareis, ó, crede no Senhor vosso Deus, e estareis o quê? Seguro. Crede nos seus profetas e... Mas só vai crer no profeta se for acompanhado de sinal. A profecia só vai ter sentido se for acompanhada de sinal. Agora, querido, essa profecia, olha, eu estou vendo aí que você está passando um aperto, Deus está me falando. Todo mundo passa aperto, né? Estou vendo que você está precisando aí, né? Você está precisando pagar aí algumas coisas aí, e Deus está me revelando. Isso aí não, querido, né? Deus está me falando que você está passando por alguns problemas. Todo mundo passa por problema. As pessoas querem uma revelação mais concreta. Uma revelação concreta. Eu vou falar para vocês, apóstolo Paulo no Monte Carmelo. Depois do Monte Carmelo, 11 horas da noite, encerrou a nossa peregrinação em Israel no Monte Carmelo. E 3 horas da manhã veio o sinal. Isso é uma profecia concreta, que dá crédito, verdadeira. Então chegou o tempo, chegou o momento, onde nós vamos alcançar o mundo que está lá fora, através de sinais, prodígios e maravilhas. Muitos vão crer se na família deles, se no relacionamento deles, uma pessoa que é cega de nascença, e ele vê essa pessoa enxergar, ele vai crer. E eu creio que chegou esse momento, chegou o tempo,
onde Deus vai manifestar os sinais. Tem pessoas que às vezes até falam assim: por que no passado tinha tantos sinais e agora não tem? Porque Deus preparou este momento agora, e nós vamos viver isso. Levanta suas mãos, porque nós vamos viver isso. Deus vai te usar, Deus vai revelar o seu coração, Deus vai colocar na tua mente coisas que você vai liberar sobre a vida daquelas pessoas, e através daquilo que Deus revelar o seu coração, da vida daquela pessoa, ela vai crer. Nós vamos viver isso, Davi, nós vamos viver isso, Davi. É você chegar para o seu patrão e falar com ele o seguinte: olha, eu tenho uma palavra para você. Ou aquele que não crê, que é um ateu, eu tenho uma palavra para você. Qual a palavra? Ontem à noite você tentou dar um tiro na sua cabeça e não saiu a bala do revólver. Como que você sabe? Deus, o que você não crê nele, te protegeu. Vai se converter na hora. Deus vai fazer isso. É esses sinais que Deus vai fazer. E Deus sempre usa os sinais para se manifestar. Deuteronômio capítulo 6, versículo 22. Deus usou dos sinais no Egito para que o povo cresça. Deuteronômio capítulo 6, versículo 22. E o Senhor aos nossos olhos fez o quê? Sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. Sabe por que nós cremos em Deus? Está aqui, ó. Porque Ele fez sinais, prodígios e maravilhas. Nós vimos com os nossos olhos. Nós vimos com os nossos olhos. Hebreus 2:4. Coloca lá, Hebreus 2:4. Hebreus 2:4. Testificando também Deus com eles o quê? Por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Deus se manifestando. Agora Jesus se manifestando com sinais. Atos capítulo 2, versículo 22. O próprio Senhor Jesus, Atos 2, 22, olha lá. Homens israelitas, escutai estas palavras a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com o quê? Maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez, por meio de vós, como vós mesmo, bem o quê? Sabeis. O próprio Senhor Jesus em João 4:48, olha o que ele vai dizer. O próprio Senhor Jesus, que será necessário os sinais, os prodígios e a maravilha, para que as pessoas creem. Olha lá. Então Jesus lhe disse: se não vides sinais e milagres, não crereis. Nós falamos que Deus usou os sinais para que as pessoas cresçam. Jesus usou os sinais. E olha o que a Bíblia vai dizer. Nós, os discípulos, Atos capítulo 5, versículo 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Pela mão dos apóstolos. Levanta suas mãos aí, querido. Levanta suas mãos. Em nome de Jesus. Nós tomamos posse, Pai. Nós tomamos posse, Pai, dos sinais, prodígios e maravilhas. Dentro da nossa casa, dentro da nossa família, tem pessoas, Senhor, duras, que não acreditam. Mas o Senhor, meu Pai, vai revelar o nosso coração. O Senhor vai colocar no nosso coração, e elas vão cair de joelho e dizendo: é Deus falando comigo. É Jesus falando comigo. Eu creio nisso. Olha o que diz Marcos capítulo 16, a partir do versículo 14. Lê comigo. Marcos 16, a partir do versículo 14. Vamos lá. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitar. Se Jesus está falando desses caras que viu ele ali, andou com ele. Quantas vezes os discípulos, imagina hoje então, 2000 anos depois. 2000 anos depois, por isso que Jesus fala com Tomé: Tomé, você crê porque você está vendo minhas mãos, cara. Bem-aventurado aqueles que estão lá na Gileade.
Eles nunca me viram, mas creem em mim. Bem-aventurados. Então o nível de incredulidade hoje é muito maior. Então você crê em Deus hoje, crê em Jesus hoje, é um privilégio para nós. É um nível de fé altíssimo, porque o mundo nos passa uma outra mensagem. Vamos continuar o texto. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Versículo 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. E são sinais. É uma pessoa endemoniada no seu serviço. E as pessoas acham, está com epilepsia, está passando mal. E você fala, calma aí, gente. Calma aí. O que foi? Não, estou passando, não precisa levar para o médico, não. Eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Isso é demônio. Isso é demônio, vou mostrar para vocês. Na autoridade do nome do nosso Senhor Jesus, eu declaro, sai do corpo dela agora. Daqui a pouco vai estar todo mundo com a mão levantada aqui. A pessoa vai levantar totalmente lúcida. Nós vamos viver isso. Versículo, vamos lá, 18. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Meu Deus do céu. Versículo 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Olha o versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com o quê? Com sinais que se seguiam. Fica de pé, igreja. Conclusão. Jesus tentou de tudo para se apresentar para aquela mulher. E Jesus falou, eu vou ter que falar algo que somente ela sabe. Eu quero falar de uma intimidade dela. E Jesus traz a revelação. Ali despertou no coração dela e dizendo, eu acho que ele é Cristo. E lá na frente, com certeza ela reconheceu que ele é o Cristo. E eu sinto isso. Eu sinto que nós chegamos nesse tempo, nesse momento, onde Deus vai trazer muitas revelações ao nosso coração. Fica preparado o que Deus vai fazer. Mas não use isso para soberba e vaidade. Não. Usa isso para a honra e para a glória do nome do Senhor. Para a honra e para a glória do nome do Senhor. Levanta suas mãos, Deus vai te dar endereço. Deus vai te dar endereço. Deus vai te dar endereço para você chegar naquela casa. Você vai chegar naquela casa. Talvez você vai fazer uma compra. Você vai ter até que colocar a mão no bolso. Deus mandou fazer uma compra para você que você está sem alimento. Como assim? Quem é você? Não. Deus falou ao meu coração, me deu o seu endereço. Essa pessoa vai se render ao Senhor. Vai acontecer isso. Isso é um dos sinais que vai acontecer. Se prepara que Deus vai fazer isso nos últimos dias. Você precisa tomar posse dessa palavra. Você precisa tomar posse desta palavra. Eu quero liberar esta palavra, que vai vir revelação nas madrugadas. Vai vir revelação nas madrugadas. Deus vai te acordar de madrugada para você ligar para pessoas. Deus vai fazer isso.